Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina. Esse é o podcast Bancada Azulina número 143. Hoje aqui com presenças ilustres. Conselho de administração representado pela sua mesa diretora. Na mesa aqui, né? Eu estou de intruso nessa mesa diretora. Mas para fazer esse programa hoje, trazer um monte de novidade para você que está aí do outro lado da tela sobre esse novo Conselho do Confiança que foi eleito para o triênio de 23 a 25. Por isso eu estou aqui, à minha frente, Daniele Ferreira, doutora Daniele, está também no Bancada, já apareceu lá com a gente. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Daniele. Eu acho que a gente precisa assim, quebrar a formalidade. Você bem lembrou, né, que já contribuí em alguns programas do Bancada e agora é um prazer retornar aqui para falar de um outro assunto que eu tenho certeza que vai gerar a curiosidade, né, nos torcedores e torcedoras do Confiança e também marcar, né, um novo triênio dentro da administração do clube. Vamos lá também aqui. Obrigado, Dani, pela sua presença, por fazer esse meio de campo, trazer também a diretoria aqui. Para a gente poder falar um pouco sobre isso. Lembrando para a galera que a gente também vai falar sobre futebol. Viu? O primeiro bloco é conselho, o segundo bloco é futebol. Estou aqui com o Landsberg, né? Landsberg, não é isso? Que bom que acertou o nome de primeiro. É isso aí. Eu estava lá no dia da eleição e vi acertar o gazarra por causa do seu nome. Sim. A galera tentando acertar como era. Landsberg, bem-vindo, Lands. Obrigado pelo convite. E dizer que Dani foi bem incisiva no agendamento aí também, né? E é bom sempre estar aqui falando sobre o clube, sobre uma paixão em comum que a gente tem, que é a confiança. Falar sobre futebol também, o pessoal falar um pouquinho também das ideias do conselho, para que o pessoal conheça a gente, saiba mais ou menos que a gente não chegou de paraquedas, né? Os nossos pensamentos, o que a gente espera, né? O que a gente almeja e o que conquistar também nessa nova diretoria aí. Massa. Você trouxe camisas aqui, né? Já a gente explica mais pra frente. Vamos deixar esse suspense aí pra quando a gente for falar de futebol, a gente explica um pouquinho dessas camisas, mas quem tá vendo aí, legal. Uma camisa cinza, não é muito o padrão do Confiança não. Quem der um zoom aí na imagem vai saber o que é. Deixa eu esconder aqui. E uma outra azul também por ali, que a gente vai explicar já. Pra galera tentar acertar que ano é. Pois é, escudo bonito da poxa esse daí, viu? Tá ok. Também aqui comigo, Gilson Júnior, à minha direita, Júnior da CAT, né? Que também a galera ouve falar. Também bem-vindo aqui ao nosso podcast Bancada Azulina. Boa noite, agradecer o convite, Fernando. Gilson Júnior, Júnior da CAT. Alguns conhecem, né, como Gilson Júnior, outros como Júnior da CAT, né? O que vocês preferirem aí. Fernando, prazer estar aqui, né, agradecer e tenho a certeza que Daniele era pra gente ter vindo semana retrasada, né? Mas aconteceu um imprevisto mas finalmente estamos aqui para poder discutir, falar de futebol, falar um pouco de futebol, falar um pouco do conselho, nossas ideias, né, para esse triênio 2023 a 2025. São muitas ideias, fizemos já um planejamento, tivemos a nossa primeira reunião agora segunda-feira, né, dia 30, mas vamos deixar para falar no decorrer do programa. Pronto, vamos lá. Lembrando a galera que hoje nós estamos aqui com a mesa diretora do Conselho de Administração. Na semana que vem estaremos com o pessoal do Conselho Fiscal e aí vocês vão entender na semana que vem o que é que o Conselho Fiscal faz, quem são essas pessoas que estarão aqui no programa. Mas antes da gente começar, né, não posso esquecer de falar dos nossos apoiadores, né? O podcast Bancada Azulina está aqui com os nossos apoiadores, a Blue Pixel Design, que chegou junto com essas canecas pra gente, onde você pode encontrar vários produtos personalizados para você e sua empresa. Alô, Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Esse aviso eu dou já. Shopping do Dragão, né? Loja do torcedor proletário, fica ali, tanto uma na 13, pertinho do Batistão, e a outra ali próximo, na Pedro Calazans, pertinho do centro. Você pode encontrar camisas como essa aqui, né? A camisa do Sedex, do Correio, a camisa do time de Cristiano Ronaldo, né? A réplica do Frei Paulistano, enfim, uma camisa de treino do Confiança, uma alternativa para você que quer ter uma camisa também numa cor diferente para poder sair, praticar a sua atividade física. Também agradecer a Adilberto pela parceria de sempre e a Loja Nação Proletária, que hoje oferece aqui pra gente aquela camisa retrô de 90, que é a camisa do Mini Crack de Aldair, que eu vou mostrar pra vocês já, a grande surpresa para esse sábado agora. Mais uma vez, obrigado a João, lá na Nação Proletária, ali na 13 de julho, que também você pode encontrar todos os produtos oficiais do Confiança. Aqui sim o grande aviso da semana, talvez fique um pouco estourado no vídeo, mas eu boto a imagem cheia aí.
Encontro com Craque, né? Mini Craque Proletário é um projeto que homenageia grandes craques da história do Confiança. Começou com Kivel, passou por Fábio e Geraldo, e a gente chegou em Aldair, representando a década de 80 e 90, né? Ele jogou nas duas, mas principalmente a década de 80, onde ele foi campeão por 3 vezes. Nesse sábado agora, às 10 horas da manhã, no Shopping do Dragão, todo torcedor azulino está convidado a encontrar o Aldair lá, tirar uma foto, pegar um autógrafo com ele. Quem comprou um mini craque vai poder ganhar um mini craque autografado pelo próprio, trocar uma ideia lá. Legal. Então vai ser um encontro massa. Aguardo vocês sábado, 10 horas da manhã, no Shopping do Dragão. É isso, recados dados. Vamos começar com o nosso programa falando primeiramente de conselho de administração. Mas antes de ser conselheiro, antes de ser conselheira, existe um torcedor, existe uma pessoa aí, né? E aí, Dani, eu queria saber como foi que o Confiança entrou na sua vida? Bom, eu gostei que você me chamou de Dani. Todo mundo tem um vulgo aqui, né? Percebeu, mas eu acho que até para que o torcedor entenda que realmente esse lado do torcedor e da torcedora é o que nos motiva a chegar a compor um órgão de gestão do clube. Eu sou torcedora do Confiança desde os 12 anos. Eu sei que vou acabar entregando minha idade de alguma forma. O que me fez acompanhar o Confiança foi a época de Edil Highlander, né? Foi o jogador que eu tinha assim, como referência na época. Acompanhava o Globo Esporte na época, e uma matéria que vamos dizer assim, me despertou, né, enquanto torcedora do Confiança, porque a gente sabe que somos muito impulsionados desde a infância a torcer para times de fora, né? E eu tinha, assim, minha preferência por um time de fora, mas quando eu vi uma matéria no Globo Esporte de Edil Highlander, o Globo Esporte Nacional, até a apresentadora era a Milena Ciribelli, né, na época. E aquilo ali me deu muito orgulho, né? Imagine ver o Confiança no cenário nacional. E vou entregar, né? Eu tinha 12 anos, né? E aí vocês já devem saber mais ou menos. E de lá para cá, durante a minha adolescência, eu acompanhava assim de uma maneira um pouco limitada, porque imagine que o fato de você ser mulher, meus pais já eram separados, então assim, eu não tinha aquela facilidade de ir ao estádio com uma certa frequência por conta dessa situação, mas nas oportunidades que tinha, sempre aproveitava. E essa paixão agora, no sentido de colaborar com o clube de uma maneira diferente, não começou agora, né? Foi no ano de 2019, quando eu coloquei meu nome à disposição, assim como eles também colocaram, né? E tem uma história para contar sobre isso. No ano de 2019, quando eu tive a oportunidade de colocar o meu nome à disposição, da forma como o nosso estatuto sempre, né, trazia em seu dispositivo a eleição de forma individual, e em que pese muito bem votada, né, não consegui ocupar a vaga. É uma história conhecida da torcida como um todo. Eu evito até estar repetindo muito para não ficar uma coisa cansativa e chata. Mas nesse ano agora de 2022, na eleição de 1º de novembro, a gente conseguiu com muito êxito, com um grupo de pessoas também, que compactuam, né, dos nossos princípios, dos nossos valores, do que é que a gente entende ser o Confiança, o que é que pode ser feito pelo Confiança, e que necessariamente, quando a gente fala em futebol, geralmente o dinheiro, o aspecto financeiro é muito ressaltado. Mas a torcida do Confiança, ela é gigante, ela é composta de pessoas que podem colaborar, inclusive com as boas ideias, com os bons projetos. E eu acredito que esse grupo, né, que nós temos hoje no Conselho, ele é composto, né, por pessoas que guardam esses valores. Sim. Então, assim, eu tentei resumir de que forma, né, essa ideia de ir para o Conselho chegou até a mim, inclusive por ser mulher, e na época, em 2019, foi um pedido, né, dos grupos femininos aos quais eu faço parte, e conseguimos, né, chegar agora. Carregando o legado de Dona Finha, mais do que nunca, passando por Dona Lígia Mainá também. Temos Sara França, Rita Dantas e Daniele Ferreira no conselho, primeiras conselheiras. Dani, um jogo do Confiança, diga aí. Tá na memória. Bom, eu vou entregar esse jogo e vocês vão entender mais ou menos o porquê eu disse que me despertou torcer exatamente para o Confiança. O meu jogo, assim, que eu posso lembrar é o jogo contra o Flamengo, então você já deve imaginar o porquê, né? Essa ligação que eu tinha, sabe? Aquela coisa de criança, e que eu precisei romper porque entendi que o Confiança é o time do meu estado. Então, o jogo de 2016 me fez, assim, amadurecer muito mais, porque eu fui assistir o jogo
no lado da torcida do Confiança, em que pese tinha aquela paixão lá de criança, né? Aquela coisinha lá pelo Flamengo. Uhum. Então, No lado certo da história, né? Fiquei no lado certo da história. Então, esse jogo, para mim, é muito marcante, porque eu já tinha ultrapassado com aquele entendimento, já na minha adolescência, de que eu realmente precisava torcer para o time da minha cidade, e aquele jogo foi a oportunidade de mostrar que eu estava, assim, correto, estava do lado certo. Eu tenho um momento especial também com aquele jogo, que o jogo é dia 16 de março, meu aniversário é 17, né? Então eu acabo praticamente comemorando o aniversário ali na arquibancada do Batistão. E o pequeno Landes, era o Landinho, né? Não sei como era, Landinho, né? Pesquisou, né? Não sei, né? Tem muita gente que chamava Tô sugerindo aqui, de repente, alguma ideia. Tem uns amigos ainda de infância que me chamam também assim, mas pode chamar de Landes, fica à vontade também. Pode ser, então. Como foi que Confiança surgiu na sua vida? Acho que desde sempre, né? Meu saudoso pai, José Ailton, famoso ligeirinho, ele era muito envolvido já, né? Na época, diretoria, conselho, sempre muito envolvido, ajudava muito a torcida na época Trovão surgindo, ele ajudou bastante, né? Então muita gente já, de muito tempo, já conhecia ele. Na época do conselho tinha muita gente antiga, Fernando Andrade, Regis Tadeu, ou seja, Tadeu também, Cruz, tem muita gente antiga. E em cima disso veio aquela paixão de infância, né, pequena. Meu pai na época, a gente tinha uma indústria, meu pai era empresário, inclusive criou um time de futebol de salão independente, né? Garibaldi, né, hoje deputado torcedor ilustre Confiança, foi goleiro dele na época, tem muita gente assim, passou, ele fez as coisas de confiança, o símbolo parecido, né, tal, enfim. Então assim, eu acompanhava muito ele, né, sempre gostava de esporte e sempre teve esse amor, né, pelo Confiança também, um pouco dividido por outro time também de influência, né, foi nacional, como o Dani ressaltou. E desde pequeno venho acompanhando aquilo, né? Tem uma época que eu cheguei a jogar na categoria de base Confiança, bem pequeno, foi. Jogava de quê? Volante meia, né? Segundo volante meia ali. De vez em quando eu dou uns chutezinhos por aí. Estamos precisando, viu? Né? E em cima disso, então sempre acompanhei desde sempre, né? Sempre pequenininho. Ia muito pro Batistão, meu pai sempre ia, a gente sempre sentava ali nas cadeiras azuis, sempre um lugar. É engraçado porque não existe cadeira numerada, lugar marcado no Batistão, nunca existiu. E a gente sempre sentava no mesmo lugarzinho e sempre as mesmas pessoas, né? Ali próximo da gente. Eu me lembro muita lembrança de infância, Jorge Araújo, ele obviamente mais novo, né? E sempre sentava ali perto do meu pai, aquele grupinho ali. E foi assim, né? Entre muitas alegrias e tristezas também, né? Que eu peguei. Indo pro Batistão, uma fase do Hexa, né, bem ruim pra gente, e me marcou bastante, né? Então foi isso, eu tenho uma ligação muito forte, né? Hoje, graças a Deus, meu filho, ele é muito ligado também ao Confiança, né? Eu consegui fazer isso, né? E pela influência de, obviamente, televisão, outras coisas, trazer ele e ir para o campo comigo, ele acompanha as notícias também, né? Então é muito mais ligado fazer essa continuidade da prole, né? É importante também. A prole do proletariado. Isso. É quase um trava-língua pra falar. Dani falou de um jogo, quero que você fale de um gol do Confiança que te marcou. Rapaz, eu posso falar até mais. Um gol. Não, mas eu quero um. Poxa, teve muitos gols que me marcaram, né? Mas um que eu fiquei muito assim foi o gol do Edivan, né? Sim, em 2001. Isso, da final. Batistão lotado, muita gente assim. E eu me lembro que teve uma época ali que abriu os portões, não podia dar problema. E aquele gol que ele fez numa chapada de lado, e a gente saiu da fila, fui pra 13 com o trio elétrico, e parecia que a gente tinha ganho um Copa do Brasil, um Nordestão, e foi uma festa muito grande. Então esse gol é um dos que me marcaram, né? Mike sempre fala desse gol. Também. Eu fiz um cordel com o Jones, e a gente falava que esse gol não foi um grito de gol, foi um grito de libertação. Isso, engasgado. Que tava engasgado. Engasgado. Mas, enfim, você não perguntou se está no roteiro, mas vou pular um pouquinho. Diga. Uma das coisas que eu gosto sempre de ressaltar e me marcou bastante, e pouca gente reconhece, um atleta que jogou no Confiança, que foi um zagueiro chamado Celso. Isso, canhoto, bom pra caramba. Jogava que ano?
Agora você. É 90 ainda? Ele Ou foi é na 2000? época de Serginho Fraldinho. Serginho Fraldinho, isso. Ficou marcado por um carrinho em cima de Curel. Também. Isso. Na verdade, quem ficou marcado foi Curel. Não, e por isso, porque Curel também era. Mas ele era muito bom, zagueiro muito E ele teve uma fase que ele fazia muito gol. Dani, Eu acho que ele fazia jogou muito junto com Malvina. Isso, foi ele, Malvina, Eu acho que ele jogou. batia falta e tal. Então, assim, hoje se você me perguntar, olha, Celso. que é o jogador pra você, Canhoto. dentre vários ídolos que a gente tem, pra mim o que me marcou muito nessa etapa de juventude era Celso e o próprio Serginho Fraldinha, que veio do Santos, meio desacreditado, e daquela troca, ele jogou aqui alguns jogos e eu me lembro que ele jogou muito. Teve uma época, teve um jogo que a gente infelizmente perdeu de 4-1. Ele fez um gol. Ele fez um gol, driblando 3-4. Foi meu primeiro jogo, Foi? infelizmente. Esse foi o que me marcou negativamente, porque a gente do lado da torcida, eu gurizinho, aí eu não entendia muito, eu subi para gritar, gol! Aí meu pai segurou no braço, não filho, relaxa. Eu olhei e ninguém vibrou na torcida de Confiança, porque ele tava 4-0, ele fez 4-1. Então, assim, são memórias, né? Sim. Não, e essa fase, assim, você tá falando aí, você devia ter o quê? Uns 10, 12 anos, é? Mais ou Não, menos. foi entregado, eu acho que é até menos, não, 10, 12, 13. É porque assim, isso. como o Dani também na fase de Edio, né? 92, 93. Eu também tenho as minhas memórias, né? Isso. Minhas memórias são de 2008, um pouco mais tardias, né? Mas minha relação também com o futebol é construída nessa época, né? Isso. Nessa fase aí dos 10 anos é quando Isso. a coisa acontece. E muita criança, inclusive hoje, a gente vai colher os frutos daqui a alguns anos, né? A geração Série B, né? Série B. Aqui viu a Série B e com certeza que verá também E nos olha que a gente próximos pegou anos. um período Horrível, né? horrível, Aham. infelizmente, mas eu vejo que muita gente passou por esse tempo agora, esse período aí que a maioria, muitos torcedores amigos nossos, e que você vê no estádio e passou por essa fase dificílima de 91 até os anos 2000 aí, né? Sim. Mas Com a frustração de 97 também. Sobrevivemos. E teve um período que a nossa sociedade mais cresceu, em 10 anos aí. Forjado nadador. Basicamente, é minha história do início aí, do Landinho. Foi bem assim, de algumas memórias. Pronto, Valeu. e Gilson, e Júnior, e Gilson Júnior, e Júnior da Cate. Vou te chamar de Gilson, viu? Ele Pode mesmo. ser. Pronto. E Gilson, como foi que entrou Confiança na sua vida? Então. Primeiras memórias. Meu pai já foi presidente do Confiança na década de 70 também, foi conselheiro. E meu tio, né, foram os dois maiores incentivadores. Então, o primeiro jogo, infelizmente, não quero comentar muito sobre esse primeiro jogo, mas foi um resultado negativo. Horrível. E depois a gente veio aquela fase terrível, né, que todo mundo lembra até hoje e tem essa recordação. E principalmente marcou muito foi naquele jogo de 97. Né, que a gente tinha tudo para se sagrar campeão, o Valson perdeu o pênalti, Pedro Costa foi lá e fez o gol aqui, aquilo ainda está marcado, aquilo ainda está marcado, né, infelizmente do lado, do nosso outro lado lá, né, lado rosa, e o cara foi lá e cruzou e fez o gol e ficou marcado negativo, mas continuei indo para os jogos, torcendo, e assim, eu me lembro muito também, meu tio só assistia jogo na geral, então eu tinha que assistir lá embaixo com ele. E toda hora aí, gol, o alambrado era isso aqui e vinha um negócio aqui. E a gente ficava, subia no alambrado e toda hora esquecia aí, cabeça no alambrado. E toda vez que saía de lá era com os galos, mas ele só queria assistir. Eu não poderia ir lá ficava lá com ele e assistir o jogo lá. Me marcou muito isso daí, foi as minhas primeiras idas pro estado Lourival Batista, né? E até hoje estamos aí, né? Frequentando, viajando, Pois é. acompanhando o clube. Inclusive, um jogo que me marcou muito foi fora daqui, né? Foi em 2016 contra o Americano Natal, lá, porque foi o jogo, se a gente perde, empata, a gente estava rebaixado, praticamente ganhamos aqui do Salgueiro 2-1, né? Mas foi do América, que foi uma loucura. Tipo, eu saí daqui de manhã cedo, pedi para me deixar lá no aeroporto, lá em Salvador. Em Salvador, eu peguei o avião, fui para Natal, cheguei lá meio-dia, peguei um táxi, fui pro hotel, assisti o jogo e voltei no ônibus, porque foi dia 10 e o meu aniversário era dia 11 de setembro, no domingo. E já estava todo mundo me aguardando aqui no horário do almoço. Eu tinha que pegar vim com um ônibus que foi os torcedores e voltei a chegar aqui meio-dia, deu tudo certo e ganhamos lá 2-0. Era a Série C, né? Era a Série C. Série C, porque a gente jogou com a América na pré-copa também, não foi? Mas não foi... Foi 2018, acho.
Não, esse que ele fala foi... Não, é porque esse aqui foi 16, Esse foi né? o 16. Não, acho que foi 17 que a gente jogou com a América na pré-copa, né? Foi que que foi a gol de gente- Robinho, de cabeça aquele chute e o Wallace Pernambuco. E o Wallace. A gente jogou, que a gente se classificou em... Você Esse deve foi 1 estar a 0. falando no jogo de 1-0, gol de pênalti aqui em 2015. Que ganhamos lá do Salgueiro. Ganhamos lá do Salgueiro de 1-0, gol de Ney Maruim. Sim. Aí era Série C. Era a Série C. Isso aí foi em 2015. Sim, mas eu tô falando que Que a a gente, gente se classificou a gente e jogou perdeu duas pro Londrina. pré-copas, né? A gente jogou, quer dizer, a gente jogou algumas, né? Mas a gente passou em duas, né? Uma do Sampaio, que foi em 19, Sim. e uma antes foi do América de Natal também, que a gente passou. Mas aí eu tava pensando que era esse jogo, mas enfim. É Série C. Dani falou de um jogo, Lante falou de um gol. Quero de um título. Diga aí um título que você se lembra. Ah, título de confiança eu atingi vários, né? 2001, 2002, mas teve o de... Vou falar o de 2009. Aham. O de 2009, né? Que a gente... 2008 a gente quase subiu. Né? Zé Ficamos por um ponto e aí... Zé Paulo jogou Zé muito. Paulo massacrou ali. Jogou e a gente muito. ganhou o título em 2009, não, né? A gente foi bicampeão em 2009 e 2010, né? Gerou até musiquinha do Trovão. Pois é. É Divan e Zé E Paulo. Zé Paulo foi o que me marcou em esse título de 2009, né? Pela confiança. Uma sugestão, tem que fazer um craquinho do Zé Paulo, viu? Pois é. É que a homenagem do Mini Crack, ela vai por décadas, né? Pra fazer sentido, né? Então foi Kiva em 2010, foi Geraldo, não, Fábio, né? Depois, Faz injustiça 2000 com a muita gente. 2010. Poxa. Depois, Fábio mais na década de 90. Não, o contrário. Fábio 2010, Geraldo na década de 90, que jogou em 97, depois volta em 14. Sim. Agora o daí, agora o próximo, que é pra simbolizar a década de 70, que vai ser briga de foice, viu? Porque eu tenho 3 nomes aí que eu vou botar pra galera votar, eu né? acho- Joãozinho, Nininho ou Bossa Nova. Esses são os 3 que eu tenho na mente, mas tem uma galera correndo por fora aí. tem- Aí eu vou fazer e depois a gente faz voltando. Tem muita gente ainda pra entrar nessa história. Edivan que fez os gols daquele jogo. Inclusive tem no YouTube esse jogo completo na TV Aperipê que passava Campeonato Sergipano. Quem quiser também dar uma olhada, é só, terminando aqui, pesquisar por lá. Mas é isso, conhecendo Gilson, Landes e Dani, vamos começar falando de conselho, né? Tem uma pergunta aqui de Carla Ferreira, né? Ela, ao qual eu posso dar a honra de chamar de amor. Meu amor, um beijo. Que ela até diz assim: sua vida é mandar beijo no podcast. Vai fazer o quê, né? Toda hora você tá por aqui. Primeira pergunta. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês por estarem onde estão. Na condição de liderança do Conselho, com força e identificação com a torcida que está no dia a dia da bancada. É importante que a torcida entenda algumas questões. Eu quero que vocês falem um pouco para a torcida qual o papel do Conselho Administrativo do clube e quais são as atribuições de vocês dentro desse Conselho. Bora lá, quem começa? Vamos lá, presidente. Vou dar a vez para as Então mulheres. pronto, agradeço. É muito importante uma pergunta como essa, porque Legal. Esclarecedora. nós temos, né, como imagem de gestão do clube sempre a figura do presidente, mas precisamente da diretoria executiva, né? E muita gente não sabe que o conselho, que o Confiança, ele é formado por outros órgãos, né? Nosso estatuto traz a Assembleia Geral como o órgão máximo, né, de deliberação, formado pela massa dos sócios, enfim. O Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Então, são 4 órgãos e que Conselho Fiscal e Conselho Administrativo muitas vezes fica muito distante da realidade do torcedor e da torcedora. Então, para falar assim de uma maneira muito fácil, vamos dizer que o Conselho de Administração ele vai deliberar, ele vai discutir questões da vida administrativa do clube sem as quais a diretoria executiva jamais poderia estar atuando, enfim, e praticando determinados atos. Uma coisa que eu costumo dar exemplo, para ficar muito assim ilustrativo para o torcedor, é que é o Conselho de Administração, por exemplo, que é responsável por aprovar os termos de parceria, patrocínio do clube. Isso não é um ato exclusivo da diretoria executiva. Ela vai executar esse ato, no entanto, a deliberação sobre a
a contratação, sobre firmar esses tipos de contrato, passa pelo crivo do Conselho de Administração. Pela É aprovação, claro que nosso conselho, assim, tem outras atribuições, que são atribuições, né, do dia a dia, que dizem respeito a esse aspecto mais burocrático, administrativo, mas eu sempre trago esse exemplo para ilustrar a importância, né, desse órgão que muita gente só conseguiu começar assim, a prestar atenção agora nessa última eleição. Então, assim, resumindo de uma maneira geral, é como se nós fôssemos o Congresso Nacional, fazendo uma alusão para a política, né? Nós temos lá o executivo, né, a figura do presidente da República, que vai praticar atos pertinentes a esse poder. No entanto, existe um poder legislativo, né? Eu estou tentando fazer essa analogia, guardadas as devidas proporções, porque a gente sabe que existem algumas questões que não se aplicariam, mas é exatamente para dizer que nós vamos deliberar sobre pautas, assuntos que dizem respeito à gestão administrativa do clube. Tá. Diante disso, você está, Dani, como vice-presidente, não é isso? Isso. A vice-presidente. No caso, Gilson, que é o presidente, ele, sendo presidente, ele manda mais do que você? Ou ele não tem esse poder de mandar mais? Os três decidem junto? O conselho decide junto e vocês só executam? Existe essa separação em si de cargo de presidente, vice-presidente ou não, na prática? Não. A gente tem decidido sempre em conjunto, né? Tudo que a gente tem discutido. O que ocorreu agora segunda-feira. Então, fizemos uma pauta de alguns itens para ser discutido também com todos os conselheiros. E não só a mesa discutir aquilo ali, deliberar sobre aquilo e ficar só... Foi a mesa e tipo, impor. Vai ser dessa maneira? Não. Tanto que, na pauta de segunda-feira, tinha itens ali que a mesa poderia deliberar, mas não. Nós não concordamos com isso. O que é que a gente fez? Vamos colocar tudo e discutir com os conselheiros, porque fomos todos eleitos, né? Então, acho que tudo que passar, que for colocado, que se for a propor do conselho, vai ser discutido entre os conselheiros, todos os conselheiros. Somos 51 eleitos, né? E mais 16 que são conselheiros vitalícios. Sim. Então, vamos discutir entre nós todas as deliberações que tiver, né, em pauta. E complementando, Fernando, tanto Dani como Júnior, o que é legal é que, junto com os amigos aqui, a gente tem um pensamento muito parecido, né? Isso vem desde a composição, de muitas conversas que originaram, né? Então, é muito em prol do correto e em prol do clube. Então, a gente sempre debate muito, como o Júnior ressaltou, não é uma coisa, obviamente que você tem uma certa hierarquia, mas não é uma questão monocrática, né? Como tudo. Então, assim, sempre é muito aberto, sempre muito decidido, discordâncias normais, opiniões, e a gente sempre entra num consenso, né? Se um acha um diferente do outro, aí a gente entra no voto e me leva, dois, então beleza, vamos seguir nesse caminho. Isso que é muito legal, né? Eu acho que é o que vai pautar a nossa gestão em conjunto, e eu acho que é tudo para ser uma coisa muito vantajosa, não só pra gente, como também principalmente pro clube. E complementando a analogia que Dani falou, bem colocado, Dani, até para explicar para a nossa torcida, além desses questionamentos, tudo que é pautado que a gente siga numa linha de cumprimento do atual regimento, do atual estatuto, né, na realidade. E que, ou seja, desde que todos os tipos de contratos e patrocinadores que sejam celebrados tem que ser aprovado primeiramente no Conselho. Todo tipo de novo, não só patrocínio, como novas questões que vão ser interferência diretamente, administrativamente, na instituição confiança, tem que passar pelo Conselho, pela aprovação do Conselho. Então, esse é o papel importante, né? Hoje o Conselho tem um poder, como toda instituição de futebol, de inclusive cobrar o presidente de forma jurídica, né, até administrativa, de forma pesada, se não for cumprido o que o estatuto do clube atual rege, entendeu? Então tem toda uma responsabilidade e nós temos hoje consciência disso. Por isso que a gente tem muito esse alinhamento, essa conversa, a gente passa praticamente o dia todo conversando, né? Eu até pedi a Lance, tem que diminuir, porque o nosso grupo nós três aqui, o negócio hoje começou 4h20 da manhã. 4h20 da manhã. Todos os dias. Todos os dias. A gente tem assim, a gente tem conversado muito para fazer o melhor. Para fazer o melhor. E não só cumprir o que está no estatuto, mas hoje à tarde eu fui no clube, tive uma horinha, tirei 4 horas,
Mas eu fui sentar lá com o presidente para saber algumas coisas que a gente... Pra trazer isso. Uma parte de futebol, mas que a gente tava com algumas opiniões que eu precisava passar para ele. Mas parte técnica mesmo, para ele poder conversar, ele pensar, ver se realmente aquilo ali, e poder até chegar no treinador e conversar. Isso, cobrar. Então, tem coisas extras que não tem, mas a gente tá preocupado Mas mesmo. é um conselho, né? Isso, é o conselho. Tem que dar o conselho. Isso, e que é Se não for aclamado... conselho, pelo menos uma sugestão ali. E que é aclamado pelo nosso grupo, desse conselho que é formado, que Júnior citou, 51 mais os 16, né? E assim, eu até disse um dia desse, pessoal, a gente precisa trabalhar também, viu? Então assim, vamos... É loucura, né? A gente, nas audiências, aí tem que parar, olhar mensagens, gente reuniões, trabalhando, reuniões. Mas a gente acredita que nesse primeiro momento, essa demanda, necessário. ela está sendo assim, até porque a gente está chegando num cenário novo, né? Sim. É como foi dito aqui, era um órgão que geralmente era visto à parte e mesmo sendo visto à parte, não se tinha noção do Tinha um que tipo ele de gestão fazia, que né? talvez nosso tipo de gerir é um pouco diferente do pensamento. Então, esse approach inicial a gente precisa um pouquinho se desgastar, se dedicar, para depois a gente conseguir botar no processo de padrão, de processos que siga de uma maneira que a gente pensa que é correto para o clube. E você, Landes, é secretário, não é isso? Né? Primeiro secretário ou é só secretário? Secretário-geral. Secretário-geral, pelo estatuto, não é Tá. secretário-geral. Secretário-geral, e aí também dessa mesma forma, né? Não é o secretário que você vai ser secretário deles dois, não. Para falar com o Dani tem que falar com você, não. É só um cargo mesmo, Isso. em Tem título as disso. suas funções, mas é pro forma. Mas assim, a gente toma algumas decisões. Na verdade, eu digo que ele é o homem da caneta, né? Entendi. De alguma forma, porque a gente vai fazendo as tratativas, mas a gente precisa formalizar isso em um ato, geralmente na ata, um ofício, enfim, no edital de convocação, né? Mesmo que vá assinado pelo presidente, de alguma forma toda a construção dessa parte administrativa passa pelo secretário, né? Pronto, massa. Só lembrando pra galera, assim, que essa mesa diretora, ela foi feita uma chapa, né? Então, teve que existir essa combinação para vocês chegarem nessa indicação. Não foi os conselheiros, não, eu acho que o presidente é um ou outro, não. Foi feita uma chapa, vocês se conversaram, né? Tem grupos que representam, né, as torcidas organizadas, a FAST, União Proletária, que a gente sabe, e outros... Família Azulina e outros grupos, que se eu não citar e vocês também puderem... Apaixonadas pelo Confiança, proletárias. E destacar também, Fernando, que a gente não caiu de paraquedas, além das histórias, né, que foram faladas, né, lembranças familiares, enfim, da juventude, crianças, adolescência. Eu já fui conselheiro, o Júnior já foi conselheiro, então a gente já sabe alguns trâmites, ritos, né? Dani não foi, mas está chegando agora, somando bastante e já se inteirou bastante também. E a gente tenta também trazer ela junto na mesma página de algumas coisas que aconteciam e ela sempre vem, né? E atende também as expectativas. Então, assim, a gente já tem uma boa experiência, né? E fez mais por amor, cara. Fez mais por amor ao clube, né? Isso eu posso falar por mim, se os meus amigos aqui me permitem também. Correto. Para também tentar dar uma guinada no nosso time, né? Pra gente ter esse sonho de B, não só ser time de Série B, e aquele que galgue uma Copinha do Nordeste, mais fases de Copa do Brasil, trazer a marca confiança numa autoridade maior no nível nacional. A curto prazo eu miro o Sampaio. Eu acho que o Sampaio é um clube que dá pra chegar como, porque foi campeão da Copa do Nordeste em um ano, conseguiu se estabelecer na Série B já alguns. É um time de um estado também e organizado financeiramente. Exatamente. Ele é E que organizado. consegue fazer times, muitas vezes, sem essas grandes estrelas, né? Conseguem mirar Consegue no... disputar... É um modelo de gestão interessante a se espelhar, até porque não está num centro de futebol com tanta visibilidade assim como nós não estamos, né? O CRB, o CSA... são dois clubes muito mais também. próximos. O CRB tem um contrato aí de 10 anos na Série B, quase mais Quantos de 10, anos né? o CRB já está na Série B? Consolidado, né? Consolidado. E eu tenho certeza que quem está lá deve ter arrumado a casa, deve ter... Eu acredito que o CRB hoje, em dívidas trabalhistas, Um centro de treinamento deve muito ter legal. zerado, centro de treinamento. Então, a importância que tem de você ter um acesso, mas de permanecer. Sim. Né, de permanecer, porque nós passamos aqui 2 anos apenas, né? Subimos e ficamos mais um ano e no outro caímos, mas a importância que o clube tem para permanecer numa Série B, eu acho que eu digo que os primeiros 3 anos é para você se organizar, né? Eu digo organizar dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, Casa em geral. pensar em um CT. Agora, depois de 5 anos você já estiver já estabilizado, quem sabe? Você pensar também de galgar um degrau mais e subir
com a Série A, né? Mas os primeiros 3 anos aí principais aí é organizar a casa, né? Eu penso assim, Fazer um caixa fazer- no cofre do clube, né? construir um belo CT, um centro de treinamento com vários campos, investir na base e aí depois do 5º ano você mantendo isso daí, você se Galga pensar, galgar para você aí, quem sabe subir para uma Série A, né? E se pensar assim, subir e cair é do jogo, né? Passaram por aqui São Bento e Londrina, subiram e caíram. O São Bento não tem nem divisão mais, né? O Londrina voltou à Série B, depois caiu de novo, subiu. Nesse meio tempo que a gente tava lá, eles chegaram, né? Jogaram com a gente. Quem subiu com a gente? O Náutico caiu agora, né? O Sampaio se estabilizou. O Juventude conseguiu chegar na Série A. E agora que depois caiu pra Série B. O Remo, né? Subiu, caiu também. O Remo que subiu, caiu. Qual foi o outro que subiu com a gente? Foi Sampaio, Náutico, Confiança, foi isso. Mas não foi o Náutico que subiu? Juventude, que você falou. Eu acho que foi isso, né? Foram 3 do Nordeste e um do Sul. Acho que foi isso mesmo. Se não foi isso, depois a galera corrige a gente no chat. Mas enfim, subir e cair é do jogo. A gente tá num processo de reerguer o Confiança. E por isso que a segunda pergunta ainda de Carla. Gostaria que vocês falassem qual será a maior dificuldade de vocês nessa gestão do conselho. Pode ser com vocês, Gilson. Bom, a gente fizemos um planejamento, né, para esse ano. Inclusive, o planejamento que a gente fez, nós já colocamos em discussão, já colocamos em pauta, foi pauta da reunião de segunda-feira, e formamos 2 comissões. A nossa reforma do estatuto, urgente, que a gente precisa fazer, né? E a criação do nosso regimento interno do conselho, que nunca existiu. Então você imagine só, estamos lá, nós 3 no conselho, certo, mas quais são as diretrizes daqui para a gente comandar o conselho? Não tem regimento interno. Certo. E o que é que tem? Um estatuto antigo, caduco, é o que está regendo o nosso conselho. Então, dentro disso daí, a gente viu a necessidade de colocar isso já em pauta. Na primeira reunião, que foi segunda-feira, já foi formada as comissões. Em breve, a gente vai estar colocando isso já em pauta para aprovação do regimento, que só é votado entre os conselheiros, e o estatuto, que é um pouco mais demorado. A gente está estudando, acho que em 4, 5 meses. Vamos colocar que no primeiro semestre a gente consiga colocar isso em discussão, porque aí é a Assembleia Geral, né, com todos os sócios. E essa reforma do estatuto, né, onde já vai conter todo mundo, muita gente pergunta a questão da SAF, né, porque está em evidência aí também, o estatuto já vai estar sendo preparado para isso também, né, vai ser um estatuto moderno também. A gente já acho que a gente tem que pegar de alguns clubes para verificar, analisar e adequar a nossa realidade aqui. O benchmark. Né? Então, como dizem o do Bahia, né? Que é um excelente estatuto, o do CSA, né? O do Fortaleza, né? Sim. Então, são clubes exemplos, né? Como a gente está falando, a gente pega um benchmark até para a gente estudar, né? E ver o que é que pode acrescer, né? Acrescentar e tal. E essa vai ser uma das maiores... Então, a dificuldade mesmo é montar essa estrutura, né? Montar porque, como eu estou dizendo, a gente não tem um regimento. Então, a gente precisa ter um regimento, os conselheiros, a gente precisa seguir algumas regras, algumas coisas que vamos colocar no regimento para ser seguido por todos os conselheiros. Então, a gente quer o conselho participativo, a gente não quer ter um conselho de só a cada 3 anos ir lá, voltar a participar da chapa, a ser eleita e não participar. A gente quer um conselho, quer todos os conselheiros participando das reuniões, discutindo ali, aprovando o que for para aprovar, se não for para aprovar, rejeitar, mas discutindo ali o futuro do nosso clube, porque o pessoal, todo mundo precisa entender que o conselho de administração, né, de um clube é peça fundamental. Sim. Né? A gente, tudo bem, a gente não chega lá, não vai, não contrata, não fecha com o treinador, não é a gente que fecha, né, que contrata, que faz o contrato, mas os contratos passam pelo conselho de administração. Né? Devem passar. Então, devem passar. Isso vai ser cobrado. Sim. E não é à toa que a segunda instância, né, em ordem assim hierárquica, né, quando a gente vai perceber no estatuto, é o Conselho de Administração, após a Assembleia Geral. Então, tudo isso que ele está falando tem sentido. E o conselho, como você está dizendo, né, não faz gol, né? O conselho não faz gol, mas, meu amigo,
nesse momento, assim... Me permita discordar, faz e Ó, fora de campo. É isso que eu ia dizer. Isso é. É isso que eu ia dizer, assim, o Conselho não faz gol, mas ele prepara toda a estrutura para Pra que o gol ter seja a condição, porque a gente, como já conversou aqui, né? A gente chegou na Série B, já teve o gostinho lá, e a gente quer voltar, Claro. né? A gente quer voltar, a gente viu que tem condição de voltar, a gente mostrou que dá para se fazer futebol de nível de Série B aqui, pensando em estar ali brigando na parte de cima da tabela. E o Conselho vai ajudar sem dúvida nenhuma nisso, e a situação que a gente está também, para muito torcedor que às vezes tenta se perguntar, mas como a gente chegou nisso, também passou, né, pelo Conselho. Inclusive eu me lembro daquele dia da posse de Pedro lá, quando ele fez o mandato tampão, né, o pessoal cobrando, o pessoal das organizadas lá, a gente quer cobrar, porque a gente quer saber que esse Conselho também foi culpado dessa situação. Então, também tem essa responsabilidade por cima do Conselho, apesar de não fazer o gol, mas de repente dar o passe, né? E aí, falando de metas, né, para esse triênio, né, e para esse ano, você já falou agora do estatuto, mais ou menos, colocar para o meio do ano, pode ser com você, Landes, metas para esse ano e para o triênio. Metas em relação à gestão do conselho, realmente, de âmbito geral, é arrumar casa, organizar, né? Como o Júnior colocou aí, a gente fez a última reunião agora na última segunda, foi muito legal, né, pessoal? Foi bem importante. A gente conseguiu fazer algumas deliberações importantes que a gente precisava dar esse start, esse estopim, né? Esse biguinho aí. E a gente formou algumas comissões, né? E em cima das comissões, acima de tudo, nossa torcida precisa entender que a gente precisa ter as reformas dos regimentos, para que a gente consiga, meio que assim, usar um termo aqui, desamarrar as mãos e consiga andar com os processos que têm que ser feitos de formas organizadas e ordenadas, né? Então a meta realmente é organizar a casa em todo o âmbito da gestão, assim, documental, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, o que deve ser cumprido, o que não deve ser cumprido, ou seja, fazer toda essa parte documental, organizacional, pelo menos nesse primeiro semestre a gente conseguir fazer isso. E no segundo semestre a gente realmente andar em prol disso, sempre ajudando o clube, né, e desenvolver o nosso papel, que é o que a torcida espera. E aí, então, daqui a 3 anos, quando tiver a eleição novamente, né, tanto para o Conselho como para a direção executiva, vocês já pensam em estar com o estatuto novo pronto? Não, Ou... daqui a um ano... Não, mas pensa tipo isso. assim, daqui a 3 anos, né? O Conselho já com o Sim, estatuto novo pronto, com o regimento todo novo pronto. Todo mundo seguindo de forma adequada, todo mundo entendendo, entendeu? Então, assim, como deve ser feito, são processos e procedimentos, como toda empresa tem que ser seguido, e a instituição não deixa de ser, não deixa de ser uma empresa, né? É uma colegiada, instituição, mas ela tem que ser gerida como se fosse uma empresa, né? A gente, pelo menos, pensa assim, de forma responsável, organizada, né? Então, daqui a 3 anos, a gente pensa que esteja uma casa bem, com os alicerces bem instalados. E a gente vive esse dilema da raiz, né? Do clube empresa, né? O Confiança já nasce dentro da empresa, já tem um patrono que tem essa relação direta do patrão com o empregado, das famílias, enfim. É algo que está na nossa raiz e, sem dúvida nenhuma, é algo que, pra gente pensar em ter um clube organizado como empresa é nada mais, nada menos do que voltar às nossas raízes, né? Voltar ao que somos. Pensando agora, eu vou fazer, Dani, essa pergunta para você. Eu lembro que na época da eleição a gente falava bastante sobre o estatuto, sobre as brechas que ele dava, principalmente para a eleição, né? Já pensamos em fazer essa reforma do estatuto, e quais pontos, assim, pelo menos os principais, você já considera que devem ser alterados, que não podem continuar para a próxima versão do Estatuto do Confiança? Eu acredito que toda instituição ela precisa praticar atos, né, com transparência, com publicidade, com os princípios hoje que eu acho que a fala de Júnior foi bem oportuna, né, da gente trazer uma modernização do Estatuto. E hoje a gente fala muito, né, de governança, a gente fala muito de transparência, e eu acho que isso pode ser, sabe, adequado para a realidade do clube. Agora, passando assim pelo cenário eleitoral, que eu acho que foi o período onde, vamos dizer assim, a torcida entendeu a necessidade da mudança do estatuto, é porque nós não temos
regras muito claras. E quando a gente passa por um processo de escolha, né, de votação, a segurança ela é muito importante. E eu estou dizendo aqui segurança em sentido amplo, mas eu posso até trazer para o jurídico, porque vocês sabem muito bem que a gente precisou ajuizar uma ação na justiça, né? Eu me lembro muito bem que quando eu fui formular a petição inicial, eu tinha, assim, um apanhado de coisas para levantar ali, mas eu tinha que ser muito objetiva no pedido, porque corríamos o risco, inclusive, de não ter eleição, da eleição ser anulada, de não ocorrer, na verdade, a eleição, porque a gente já estava passando por alguns problemas, e eu tive que focar naquilo que era muito mais importante, que era uma demanda envolvendo a questão do Conselho de Administração, porque as pessoas que estavam figurando como parte, né, eu atuando em causa própria, né, como autora e também advogada, é a questão da eleição para o Conselho, né? Que a gente tinha aquela discussão se seria em chapa, de maneira individual, mas não é só isso. Nós temos alguns atos, se a gente for perceber, e eu acho que isso ficou muito claro quando o Pedro assumiu, a questão da renúncia de um membro da diretoria executiva, por exemplo, a gente só tem um dispositivo que ainda assim é muito vago. Então, esses processos, eles precisam ser muito transparentes, porque você imagine que a gente tem uma situação na qual o presidente renuncia, o vice renuncia o outro vice também, o que fazer, né? E durante esse período, né, da renúncia do antigo presidente, eu vi que muitas pessoas cogitaram diversas possibilidades, né? Uma junta diretiva, uma comissão, foram tantas nomenclaturas que foram utilizadas, e você imagine que quando a gente vai criando as coisas ao nosso arbítrio, a gente incorre, né, em desrespeito à normativa principal do clube, que é o estatuto. Então, assim, a gente está falando de processo eleitoral, de gestão administrativa, de composição desses órgãos, não que o nosso estatuto seja ruim. É claro que as pessoas ficam falando que o estatuto do Confiança é caduco, mas eu quero dizer uma coisa que é muito importante aqui. O Código Civil de 2002, ele trouxe uma nova roupagem para as associações, né? As associações sem fins lucrativos. E aí, com essa mudança que a gente teve no Código Civil de 2002, o Confiança foi um dos principais times no país, um dos primeiros, que teve o seu estatuto, vamos dizer assim, nascendo nessa mudança que veio com o Código Civil. E isso a gente precisa reconhecer como algo muito bom, certo? Outro ponto que a gente precisa dizer que é muito bom no Estatuto do Confiança é porque, de fato, ele é um estatuto democrático. A gente fala muito do Estatuto do Bahia, mas eu posso dizer que Bahia, Fortaleza trazem inovações, mas em termos de democracia, o nosso estatuto é muito bom. Como é o nosso clube, né? Eu poderia, honrando as raízes do clube. Então, eu poderia estar aqui a noite inteira falando quais são esses exemplos de por que o nosso estatuto é muito democrático, mas você imagine que esse valor a gente não pode perder, né, de vista nessa mudança. A gente vai manter o valor da democracia, da transparência, que tudo isso está lá como os princípios que norteiam essa normativa. E eu trago como exemplo essa questão da eleição. Acho que foi o ponto assim que a gente pode trazer como exemplo. Ótimo. Eu tenho uma indicação só para o estatuto. Só tenho uma. É que grandes ídolos da história do Confiança, que de um certo modo estejam passando por alguma dificuldade, também sejam abraçados pelo clube, né? A gente vê grandes jogadores, né? Tanto hoje, né, como do passado, que acabaram caindo no esquecimento, de repente colocar alguma cláusula, alguma coisa, enfim, não sei exatamente o que é que pode ser, mas pensar, né, em grandes jogadores que fizeram história no Confiança, que às vezes acabam esquecidos, como em outros clubes também são. Mas enfim, é pauta para se discutir mais para frente, tem muita coisa que nem se coloca em estatuto, é mais regimento, é mais outras coisas que vão vir regulamentos, né, compondo toda uma lei, né? Como é que fala exatamente? O conjunto normativo. Pronto, conjunto normativo para a instituição. É isso. Eu vou dar uma pausa agora, porque esse bloco era para ter meia hora, a gente já está indo com 48 minutos. Para a gente abrir o outro bloco, a gente fala ainda de conselho, para no terceiro a gente falar de futebol, a gente fala de futebol ainda, viu, galera? Segura aí que a gente fala já. Vamos pro comercial. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão.
Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Vamos lá, galera, de volta aqui para o segundo bloco, falando com a mesa diretora do Conselho, aqui do meu lado, Gilson Júnior, Landsberg Landes e Daniele Ferreira Dani. Estamos aqui com essa galera, torcedor do Confiança, antes de conselheiro e hoje conselheiros também, diretores na mesa do Conselho. Vamos lá, a gente já falou de algumas coisas, mas no passado, né, eu já até ouvi a entrevista de Sérgio Melo no programa de Mário, mandar um abraço para Mário. Ele falando que ele tinha colocado que a contribuição do conselho, né, que o conselheiro paga uma contribuição, né, todo mês, assim como o sócio torcedor paga um valor para o sócio, o conselheiro paga um valor por ser conselheiro. E no passado essa contribuição já foi destinada para a base. Aí eu já soube, né, naquela entrevista, inclusive de Mário, que nessa reunião já se vai ser deliberado, se já deliberou qual é o valor da contribuição e se já tem alguma coisa definida para onde vão esses recursos ou não. Pode ser com você, Dani. Bom, você falou de um ponto que é muito importante para todo mundo que vai, né, disputar a vaga no conselho. Até porque as pessoas não vão apenas contribuir com o seu tempo, com o trabalho voluntário. Tem esse aspecto financeiro também. E foi algo muito democrático, discutido na última reunião, para que a gente também entendesse o atual momento do clube, entender o cenário econômico também do país, porque eu acho que a gente precisa sempre se atentar para a realidade que está fora. O futebol é um meio que faz com que o dinheiro sempre fale mais alto, mas é como eu disse no início, a gente está numa instância onde não somente o aspecto financeiro é importante, mas o trabalho, a sua entrega, o comprometimento. E foi deliberado lá, né, na nossa última reunião, que o valor atual da contribuição, que é o de R$250 mensais, fosse mantido por conta dessas razões que eu já trouxe aqui. E eu acho que o grande ponto não foi nem a questão do valor, e sim a destinação. Porque, historicamente, né, a gente sabe que esses valores eram destinados à categoria de base do clube, mas diante do atual cenário que a gente vive, a gente sabe que o Confiança está em uma reconstrução, e eu digo reconstrução porque quando a gente vai para uma Série B e acaba voltando para a Série C, né, que eu digo que o Confiança, todo mundo sabe, é fato público e notório, é o time que tem mais participações, né, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, meio que parece que a gente se acostumou com esse cenário, e aí a gente provou um doce um pouco melhor, e aí voltamos para essa situação, e a gente sempre sabe que precisa reconstruir. Então, se entendeu que esses valores eles serão destinados para o clube, né, enfim, para o futebol profissional, porque a gente sabe que existe essa diferenciação entre base e futebol profissional, mas a gente encontrou uma saída, né, Landes, muito boa para que a categoria de base do Confiança não ficasse esquecida. Foi criada uma comissão, né, lá nessa última reunião também, para um projeto da categoria de base. Essa comissão conta com a minha participação, com a de Landes, né, de outros colegas integrantes, e nós vamos, né, por meio desse projeto, estudar mecanismos que venham viabilizar o funcionamento da nossa base. Um deles, e eu já coloquei em alguns programas, eu acho que o Confiança precisa realmente dispor de uma equipe multidisciplinar para atender os atletas da base. A gente sabe que o time profissional, ele tem uma demanda que é diferente da demanda da base. Então, tem um nutricionista, ter um fisioterapeuta, né, ter um profissional que vai trazer uma atenção para o jovem é muito importante. Então, esse nosso projeto tem como objetivo também trabalhar, né, a criação. A gente já está com algumas ideias, porque quem está nos assistindo pode entender. Será que o Confiança tem condições de fazer isso? A gente sabe que tem mecanismos para que a gente possa trazer esse tipo de benefício para o atleta, né, mais jovem. Nós temos também a questão das parcerias que devem ser exploradas. A gente sabe que hoje o mercado da base é um mercado muito visado. A gente sabe que os atletas, desde muito jovens, eles já estão sendo sondados. Então, muitos desses meninos nunca viram um contrato, né, na vida, nunca foram assistidos, suas famílias também.
de alguma forma não tem conhecimento jurídico, e aí quando tem a oportunidade do atleta assinar um contrato profissional, não sabe o que fazer, não tem um agente, e aí pode estar exposto a diversas situações. Então, esse projeto, né, por meio dessa comissão, vai tentar trabalhar e impulsionar a base, que até então era assistida com a destinação desses valores, mas que o trabalho vai continuar, mas de uma outra forma. E o conselho, né, no passado tinha o valor da contribuição e muita gente até se enganava falando que o conselho era essa fonte de renda, né? E a gente até debatia isso no processo eleitoral, que o conselho não era uma fonte de renda, até porque são 51 pessoas, se você for fazer essa conta aí, não paga a folha do clube, né? Não chega nem perto disso, é uma contribuição que vai acontecer lá e que cada torcedor, dependendo da sua situação, pode contribuir mais ou menos. Esse é o valor mínimo para se fazer essa contribuição via conselho, até porque quem quiser fazer a sua contribuição para o clube de outra maneira, inclusive pode fazer também da sua forma, você que também não é conselheiro por aí. Mas entrando ainda nessa questão um pouco financeira, né? No ano passado a gente não teve prestação de contas, não teve Assembleia Geral para prestação de contas, né? Também no triênio, né? Acabou não acontecendo. E aí, eu queria saber dessas prestações de contas no passado. Quem é que vai ficar responsável por fazer isso? O conselho anterior, o conselho atual? Pode ser com você, Ilandes. Beleza, vamos lá. Né? Obviamente que a gente tem um histórico, né, de outras gestões, né? E que muitas coisas, inclusive na época que eu fui conselheiro, a gente ia em um grupo, né? Inclusive você citou também faz parte desse grupo, Sérgio Melo, um abraço, Sérgio, né? E a gente brigava, pleiteava muito isso nas reuniões, né? Algumas questões de prestações, transparência em alguns contratos, enfim. E a gente teve que até ajuizar, né? Esse foi famoso e muita gente da torcida não entendeu aquilo e até nos taxou de uma maneira errônea, né? E o que acontece? A gente tem uma responsabilidade muito grande com a torcida e vai trazer isso em cima da nossa gestão, né? Obviamente que a gente pleiteia, a gente solicita, a gente cobra, né? E a gente precisa ser demandado, não demandado, trazer informação para a gente da documentação, né? E no âmbito geral, né, dessa situação, a gente não tem muito o que fazer a não ser cobrar a atual gestão, essa não só a prestação de contas atual, que é da responsabilidade dele, e desde o mandato que ele teve, que você citou o tampão, né, que ele traga pra gente as informações que são adventas dentro do clube, né? Sim. Então, que é o que cabe dentro da nossa responsabilidade e no meio, dentro da hierarquia que a gente solicita, né? Eu entendo que todos ali que passaram têm a sua responsabilidade, né? Desde o início ao fim dos seus respectivos mandatos, e a gente pensa em fazer essa responsabilização dessa forma, né? Ou seja, a gente vai trazer dentro da nossa gestão tudo da maneira correta e, vendo a prestação de contas do ano passado, que era dessa atual gestão nesse meio tempo, solicitar que o atual presidente da Direx, né, traga junto conosco com os seus vices também, Matheus e Petrus. E tem uma coisa para complementar a fala de Landes, porque em alguns programas isso já foi colocado, inclusive, assim, só não chegou para a gente ainda assim, de maneira formal. Tem um regimento interno, que foi denominado Regimento Interno Eleitoral, e que a gente sabe das falhas, né, desse regimento, onde existe um artigo, né, que é o artigo 11, e esse artigo, ele traz uma construção na qual se diz que a prestação de contas referente ao último triênio seria de responsabilidade do conselho anterior. Muita gente já, enfim, questionou, sempre pergunta. Eu evito estar falando essas questões em grupos de WhatsApp ou rede social, porque isso não vem ao caso, eu não falo. Né? Mas uma coisa que a gente pode dizer aqui é o seguinte, é uma questão que a gente vai precisar deliberar lá, até porque a gente vai ter uma reforma agora normativa, então esse ponto, né, que foi trazido lá nesse artigo 11 desse regimento interno eleitoral vai ser discutido. Então quem está nos acompanhando já deve ter visto outros programas, né, do meio azulino retratando esse artigo 11 do regimento eleitoral, e só para dizer para vocês que a gente não está atenta a essa situação de que existe esse dispositivo, mas que ele vai ser debatido na hora oportuna, até porque a gente sabe os desafios que é, né, tocar uma gestão em um triênio e também pegar questões que foram da gestão passada e que precisam ser tratadas ainda. E seguir os ritos legais, entendeu, Fernando? Tem que fazer a solicitação, meia, ofício, a nova direção,
Direx atual, e que ele traga e tenha um tempo previsto, Tem a né? atuação do Conselho Fiscal. Do Conselho né? Fiscal também, Não né? pode deixar de... E só fazendo justiça também, citar os nomes dos outros colegas também que fizeram parte dessa ajuizar, né? Seu Mendonça, Gildo, Davi, seu Abílio, né? Além do Sérgio, seu Regis Tadeu também fez com a gente. Foi um grupo de conselheiros que nós temos na época, não satisfeitos com algumas questões que estavam sendo passadas lá, como se transcorria na época das reuniões de conselho. A gente tomou essa ação depois de vários ofícios, né, feitos de maneira formal, como os itos tem que ser na época, e a gente tomou essa decisão. Uhum. Pensando, a gente projetando como regras para participar do conselho, né? Tem a contribuição, essa contribuição, se a pessoa parar de pagar, é a primeira coisa, né, que a galera falou. Também, inclusive, se eu não me engano, na entrevista de Mário com o Sérgio Melo, ele falava que ele colocou, se parasse 3 meses, deixava de ser conselheiro. Isso, via estatuto, pode acontecer, não vai deixar de ser conselheiro porque foi eleito, enfim, é uma das coisas. Frequência na reunião também, né, um dos pontos, se isso já foi definido ou não. Ser azulinho, né, lógico. Também, né? Eu acho que são essas as questões, né? Primeiro a contribuição e frequência nas reuniões. Isso daí vai ser discutido no nosso regimento, né? Na época, Sérgio Melo, mandar um abraço até para o Sérgio, ele fez uma instrução normativa, né, que teve vigência no período que ele foi o presidente, né? Mas a gente também já pensa nisso daí. Isso daí tem a certeza que vem no regimento. Então, a questão da inadimplência, né? De realmente ser destituído do cargo e ser convocado o suplente. E como também a frequência, né? Não posso dizer agora a questão de quantos porcentos, né? Está presente nas reuniões, né? Nas convocações, nas reuniões do conselho. Porque também não acho que... Qual é a graça que você tem, Fernando, e o que você vai contribuir para o clube? Se eu chego lá, pago os R$250, mas não vou fazer reuniões. Sim, você pode ser só um Então, eu vou lá só para pagar um patrocínio. Em vez de eu pagar sócio, eu sou agora sócio conselheiro, para dizer que eu sou sócio conselheiro, né? Pago, mas não vou fazer reuniões contribuir. Eu acho que não é pensamento dessa diretoria, dessa mesa aqui do conselho, não. A gente quer os conselheiros presentes nas reuniões e as contribuições em dia também. Inclusive, na nossa convocação agora, que a gente fez, que foi publicado no jornal, conforme manda nosso estatuto, né? Nós colocamos uma observação lá, que todas as faltas, que quem não pudesse comparecer, está lá na própria convocação, que enviasse um e-mail justificando a ausência. Sim. Então, isso será, toda a reunião vai ter isso aí, porque com o nosso regimento lá, todas as faltas, né? Não é toda a falta que você vai aceitar. Não vou porque não quero ir. Sim, com a justificativa. Então, a depender da justificativa, a gente vai analisar se vai ser abolida ou não a falta. Então, é por isso que a gente precisa do regimento. E isso que vai ser feito e que já foi criadas as comissões para a gente poder aprovar isso aí também agora, ainda no primeiro semestre. E eu vi também, citando o Mário mais uma vez, né, que faz um grande trabalho para a massa proletária. Ele esteve lá presente na reunião, filmou uma entrevista com vocês também. E teve dentro dessa última reunião agora o momento Direx, né, onde teve o presidente Pedro Dantas e Petrúcio Souza também, o vice-presidente. Eles fizeram uma explanação sobre a situação do clube atual e você, Júnior, né, Gilson, eu vou me confundir, mas eu quero lhe chamar de Gilson. E você, Gilson, acabou citando assim que ficou bem preocupado com a situação. E aí, também boatos hoje surgiram em grupos de WhatsApp, de ontem para hoje, que o Confiança teria uma dívida que não se pagaria. Como não exatamente precisando entregar, né, mas existe um horizonte de melhora para o Confiança a longo, curto, médio prazo? Como é que você vê essa situação? Fernando, circularam algumas notícias hoje em grupos que não é verdadeiro ali. Questão de atrasos, de folha, não procede. Nada daquilo ali. Folha do Confiança está em dia. Em dia. E são poucos clubes, né? Principalmente hoje. E de Série C, que só tem o estadual, só tem uma Série C. Porque a gente não tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. A gente só está na Série C.
que estão com os pagamentos em dia. E hoje a gente pode afirmar isso. O que preocupou ao Conselho, no que foi apresentado lá, foi que a gente precisa de adesões aos sócios, a gente precisa incrementar nossas receitas de patrocínio, de sócio e torcedor, e deixou um pouco a gente preocupado com os processos trabalhistas que começaram a chegar em 2022. Uhum. Né? E estão chegando muitos processos de jogadores que passaram agora em 2020, 2021. Então tem chegado muitos processos trabalhistas. Então ele mostrou, fez um levantamento. Agradecer também ao presidente Pedro e a Petrúcio, porque é importante, toda a reunião do conselho, a gente já conversou para ter um aumento direto lá. Tem que colocar como é que está a situação do clube, como está arrecadando, como está as despesas, o que aumentou, o que não aumentou. Se teve algum novo patrocínio, que a gente também já vai ficar sabendo antes, porque a parceria tem que assinar, então tem que passar pelo conselho, tem que ser aprovado. Né? As despesas do clube, como estão, para a gente ver o que é que a gente pode lá no conselho também ajudar, contribuir. Né? Foi o que deixou a gente preocupado. Né? Mas não de pagamentos de folha, que como circulou, que não estão em dia. Não, a folha do Confiança está em dia, todo mundo. Jogadores, comissão técnica e parte administrativa. Né? O que vem preocupando é isso, o que vem chegando para o futuro, porque eu acho que o Confiança, a gente não pode pensar no agora só. Né? Tem que pensar também lá na frente. Né? É fácil você vai passar pela direita, você vai passar 3 anos, 2 anos, passou ali. Sim, mas você pode passar e você pode deixar um passivo também absurdo que o clube fica inviável administrar. Né? Com cheio de bloqueios fiscais, bloqueios de dívida trabalhista, você vai administrar como? Né? Então, acho que a gente tem que pensar no clube não só agora, mas pensar no agora e no amanhã também. Né? Com responsabilidade sempre. Sem dúvida. E a galera que tem dúvida, né, ainda sobre a situação do Confiança, a gente também tem essa dúvida como torcedor, né? Porque realmente a gente não teve transparência nas contas, né? Não teve prestação de conta, o portal da transparência é desatualizado, né? A gente espera que nessa gestão agora, inclusive uma das promessas de Pedro naquele dia lá, também estava ali fazendo uma live, ele falando que iria fazer a transparência e a gente aguarda ansiosamente, né? Por isso não é uma caça às bruxas, mas é uma situação de o torcedor que é sócio ter noção exatamente daquilo que o Confiança, daquilo onde o Confiança se encontra, né? E aí eu vou colocar aqui algumas sugestões que são minhas, mas também deixar um espaço aqui aberto para o torcedor, porque essa sugestão do portal da transparência é uma das sugestões que eu tenho para colocar para o conselho e também portal da transparência do conselho, de repente, né, para se colocar ali uma aba no site do clube, portal da transparência do conselho, para se colocar onde foram os gastos, enfim, uma das coisas. A outra coisa que eu tenho para colocar também é que tenha lá a foto dos conselheiros, com exatamente o nome, ali a foto da pessoa, para o torcedor criar essa identificação, né? Uma aba com a parte do conselho que tivesse essa foto. Certo. E aí, dentro disso também, tivesse a oportunidade de ter acesso às atas de reuniões, né? Para que tivesse uma aba no site, o torcedor fizesse essa própria busca, né? Independente, sem precisar que pudesse ter alguma coisa nesse sentido. E ainda dentro disso, também um canal de contato, um e-mail, alguma coisa para o torcedor, aquele que está aí do outro lado da tela, poder mandar uma sugestão, né? A gente tem ideias, observações, vocês críticas, têm ideias, são 51 mais 16, o grupo tem ideia, mas muitas vezes a ideia vai vir daquele cara que está ali na arquibancada, que sofre uma dor que só ele sofre, que de repente é totalmente diferente daquela sua vivência de arquibancada e de clube, de repente ele tem alguma sugestão. Então, essas são as minhas sugestões para o conselho. E se vocês também tiverem algumas outras sugestões, por favor, bota para frente aí. Não precisa dizer agora não, porque com certeza vocês vão se reunir para isso, mas são algumas sugestões que eu tenho. Para a gente encerrar o papo de conselho, eu vou botar uma pergunta de Júlio aqui, que ele foi endereçado para Dani, mas a gente vai acabar abrindo também para todo mundo. Júlio Marcel, filho de Nininho, o cara que ganha mais prêmio na história do Confiança, viu? Inclusive, tem que tirar o nome dele. Fala, minha bancada, meus parceiros DG, Lucas Mateus, grande abraço. Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar a mesa diretora do Conselho Administrativo eleita, democraticamente,
né, os grandes azulinos, nosso Júnior da CAT, né, o presidente, o secretário Landes e a vice Daniele Ferreira. E é para a doutora Daniele que vai a minha pergunta. Primeira vez que mulheres são eleitas no Conselho Administrativo do clube, né? Isso é uma vitória para o clube, né? Para a torcida e para as mulheres que buscam seu espaço também. E eu gostaria de saber da doutora Daniele, eu queria que ela falasse um pouco sobre esse caminho. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Ela falasse sobre esse processo, que não é de agora, né? Que se vem tentando. Ela tentou entrar no conselho, não conseguiu. Digamos que foi sabotada, né? Foi um processo duro, mas ela conseguiu resistir e hoje faz parte, né? Junto com a nossa Sarinha também, que está fazendo parte aí, entre outras mulheres que fazem parte do dia a dia do clube, né? De outras formas. Então eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse processo e também sobre o futuro. A gente tem hoje aí, presidindo um dos grandes clubes, das maiores forças do país, que é o Palmeiras, né? Uma mulher à frente. Será que estamos no caminho de um dia ver uma mulher presidindo o nosso amado Confiança? E, doutora Daniele, você tem esse sonho, tem essa vontade? Um grande abraço, minha bancada, saudações azulinas. E no próximo... Esse é Júlio Marcel, tá vendo aí? Bom. Ele só coloca assim na fogueira. Veja. Boa pergunta, foi quase um mini podcast. Começou bem, daqui a pouco tome. Foi. A pergunta final é que, né? Mas veja, eu acho que é muito importante essa pergunta de Júlio, porque quando a gente fala em torcida do Confiança, a gente está falando de uma torcida diversa, né? O Confiança, ele tem essa característica, né, de agregar pessoas, independente de classe social, de idade, né, e de gênero. Então, eu penso que ter mulheres no conselho é muito importante por conta disso, né, porque a gente tem ali a oportunidade desse olhar que representa uma parte da torcida do clube. Então, eu acredito que a minha chegada, a de Sara e a de Rita, tem muito a somar, né, num espaço que nunca se teve a oportunidade, né, de ter a presença de mulheres. Júnior e Landes já foram, enfim, integrantes de uma outra gestão de conselho e sabem que não tinha. E eu acredito que essa é a oportunidade que a gente tem, inclusive de atrair a torcida feminina, porque hoje eu acompanho muitas páginas de futebol voltada para a área feminina e a gente percebe que existe todo um cenário a ser explorado pelos clubes de futebol. As mulheres, elas são frequentadoras assíduas, elas compram material esportivo do clube, elas frequentam os estádios. Torcem efusivamente. Torcem e necessariamente hoje essa frequência no estádio, ela não está atrelada à figura de uma presença masculina, porque era muito comum as meninas da minha geração ali na adolescência ter que ir para o estádio acompanhada do pai, do amigo, do namorado, de um irmão. E hoje a gente já percebe que as mulheres vão sozinhas ao estádio. Enfim, elas têm uma participação efetiva. Então, eu acredito que essa foi a possibilidade da gente mostrar para a torcedora do Confiança que ela tem um papel muito importante no clube, né? E sobre essa última pergunta, eu vou ser muito honesta com o que eu vou falar aqui. Eu não tenho, né, pretensão de gerir clube, como já me fizeram outras perguntas. Essa pergunta eu acabei rindo um pouco, porque já me perguntaram outras vezes. Mas já fui perguntada sobre outras coisas, se tem um interesse em ser candidata, enfim. Sim. Porque eu acho que, de alguma forma, quando a gente vai colocando o nosso nome à disposição, e eu acredito que essa pergunta vai surgir para Júnior em algum momento, para Landes, se eles têm esse interesse, eu acredito que quando a gente coloca nosso nome à disposição e o nosso nome fica ali em evidência, naturalmente essas perguntas vão ocorrer, né? Mas eu acho que o passo que a gente está trilhando agora no momento é o importante. A gente precisa entender que tudo é uma construção. Se lá na frente existir essa possibilidade, talvez não seja o meu nome, possa ser um outro nome de uma outra torcedora, ou quem sabe de alguém que ainda está para surgir. Mas eu acredito que a gente precisa ter muito pé no chão e entender que as conquistas, elas se dão de forma muito gradual. Eu não acredito em nada que vai ocorrer assim, sabe, de uma forma muito, sabe, repentina e que a gente tem que fazer isso porque o momento exige que tenha mulher ali. Não é assim. A gente sabe que é uma conquista que a gente vai, né, avançando aos poucos. As mulheres estão ocupando espaços importantes na sociedade, mas esses espaços a gente precisa ter a noção de que é um dia de cada vez. A gente não pode simplesmente achar que vai chutar a porta e vai chegar e vai dizer, olha, eu vou ser a presidente desse banco, ou eu vou ser a prefeita de Aracaju.
tudo é um cenário de construção e que com muita calma e paciência as mulheres podem chegar, né? E ao longo da história do clube a gente vê uma mudança lá na frente. Júlio citou a do Palmeiras, né? Se por acaso você for a presidente do banco, né? Pode ser do Confiança também. Que a bicha comprou um avião agora, rapaz, o Palmeiras tá até voando. Segura o porco. Gilson e Landes, vontade de ser presidente, já passou esse desejo, pensa no futuro, não quer? Quer começar? Oi? Quer começar? Pode ser. Na verdade, eu cheguei até em 2016 a participar da chapa, né? Mas não vou nem tocar nesse assunto, mas só a questão da chapa mesmo, mas depois acabei tendo alguns problemas e preferi me afastar e deixar o clube seguir, né? Porque eu acho que todo mundo passa, mas quem fica realmente é o clube. E naquele momento eu acho que era mais oportuno eu talvez me afastar e deixar quem foi eleito lá que prosseguisse com a administração do clube, né? Mas no momento não, acho que o cabeça está voltado agora para o conselho de administração. Eu acho que tenho certeza que está sendo uma gestão diferente. Pelo que a gente já começou, pela nossa primeira reunião, você já dá para sentir. Os conselheiros lá também. Então, eu tenho certeza que a gente vai trilhar esse caminho de muito sucesso para o clube, né? Que a gente faz isso tudo, que a gente se doa, tudo que a gente faz é o amor que a gente sente pelo clube, que a gente quer ver o clube bem. A gente quer ganhar títulos, quer que o clube ganhe títulos, mas que também tem a responsabilidade nas contas, né? Não adianta você endividar, enforcar o clube, fazer de tudo para ganhar um título, mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, começar a chegar os problemas, né? Porque todo mundo vai passar, mas o clube vai ficar, né? Então a gente pensa muito nisso e tenho certeza que essa gestão aqui tem tudo para dar certo e a gente vai dar certo e o clube só tem a ganhar com isso aqui. Fé. Lantes, diga aí. Não. Né, nesse momento hoje também não, né? Corroboro com algumas coisas que Júnior falou, né? A interface que a gente tem hoje com essa gestão, com a nova Direx, né? A gente entende e percebe que é outra cabeça, é outra visão, né? E apesar que eu fui também candidato, né, a vice na penúltima eleição, né? E com 2 amigos, Sérgio Melo e Patrick Valença, um abraço, Cabeção Patrick. E dá um abraço para Patrick também. Nosso amigo Cabeção. E, enfim, e ali era no intuito de ajudar, né? Hoje mesmo, a gente é unido hoje, uma coisa que é muito mais do que a gente, é um amor, né? Quem realmente é azulino de coração sabe o que move, né? Eu passei mal lá nos 300 de Erechim, eu tava lá, tava com um amigo Davi. Teve uma hora que quando a gente tava 0-0 e o time jogando mal e a gente sentindo o tempo passando antes de tomar aquele gol. E eu digo, rapaz, vai subir. E agora? E começou a me dar um negócio lá. E a emoção é só quem sabe, a gente explica, né? Chega, me emociona assim um pouco de lembrar. E assim, é mais um intuito hoje de realmente ajudar, né? Como foi falado aqui, o primeiro objetivo é que a gente ganhe o Sergipano, a gente tem que ganhar esse Sergipano, né? E a gente tá imbuído, tá unido quando eu falo não só a gente, como muita gente, né, que vem nos ajudando, que não é só Landes, Júnior e Dani, né, muita gente que está junto com a gente, junto com Pedro, Petrúcio e Matheus também. Um abraço aí para a Direx também, né? Petrúcio fez uma boa explanação no dia que Júnior comentou na reunião, muito esclarecedora, Petrúcio. E é importante trazer essa transparência para todos, que a gente tenha, né? E é complicado também ao mesmo tempo que é vinculado muita coisa. Infelizmente a gente tem que ajustar ainda isso dentro da nossa instituição, né? São coisas internas que não podem ser vazadas e principalmente vazadas de maneira errôneas, falsas, fakes. Então isso que é um pouquinho chato, a gente tem que começar a fazer um trabalho interno, né, de conscientização do nosso time mesmo, do nosso grupo, do nosso conselho, do nosso colegiado, para entender a importância disso, né, para a marca confiança o quanto é bom e quanto é ruim também. E não, né? Hoje a gente está mesmo trabalhando para ganhar o Sergipano e fazer uma boa Copa, uma boa Série C e com fé em Deus com acesso. Então hoje não tem esse sentimento não. Vamos lá, eu quase fui eleito conselheiro, viu? Foi? Tava lá no dia, aí Glenison começa a chamar
o nome é pra galera assinar. Daqui a pouco ele manda um Fernando Augusto. Eu olhei, rapaz, pulei da cadeira. Eu não. Mas o que foi? Ele, Fernando Augusto Moraes, não sei o que lá. Eu disse, pai, não sou eu não. É Fernandinho da Casa das Tintas. Da Casa das Tintas. Não sou eu não. Quase que eu era... Tava lá presente da reunião também, segunda-feira, Fernandinho. Um abraço também. Abraço, Fernandinho. Fez boas ponderações, Fernandinho. Claro. Quase que eu era conselheiro, sem nem me colocar à disposição. Não tenho vontade de ser presidente, não. Conselheiro talvez um dia eu seja, mas só quando isso aqui tudo parar. Porque hoje, meu amigo, não tem condição, não. O povo até me perguntou, você não vai ser conselheiro, não? Eu disse, meu amigo, se eu for conselheiro, eu não consigo fazer vídeo. Não consigo fazer mais nada. Porque não dá, né? Então, cada um na sua. Eu tô do lado de cá. Vocês daí desse lado, o conselho também, todo mundo junto. Em prol de confiança. Também, Fernando. Então, é isso aí. Cada um contribuindo como pode. E dessa forma, eu vou encerrar esse bloco. A gente vai voltar pro último bloco pra gente falar de futebol aí, que Confiança tem um jogo importante pelo Campeonato Sergipano. Bora, roda o comercial aí, meu filho. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. É isso, galera. Voltando dos comerciais, mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, a galera que chega junto aqui faz isso acontecer também. Aqui com a mesa diretora do Conselho de Administração, Daniele Ferreira, Landesberg, Gilson Júnior da CAT. Os caras que vão... Os caras e a cara, né? Não sei qual seria. Vão ajudar a gente a botar um pouco mais de ordem nesse conselho, né? Que a gente tava precisando. Mas nem só de conselho a gente vive, né? A gente vive de futebol também dentro de campo. Confiança teve uma derrota doída, né? Dolorosa, uns 2-0 contra o Itabaiana. E agora já dentro de casa contra o Estanciano a gente vai ter um jogo importante. O adversário não tão muito bem na tabela, né? Um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais humilde, né? Um pouco... Mais frágil, né? Melhor palavra, assim. É por isso que eu tenho um conselheiro aqui, para me dar conselho como esse. Boa. Estaremos com o Estanciano agora nesse sábado. E eu queria que... Pode ser com você, Dani, assim... Queria que você falasse, assim, dessa experiência do jogo contra Itabaiana. Você acha que isso vai, de algum modo, afetar para esse jogo do Estanciano? Como é que você está vendo o time do Confiança? Você usou a expressão do Ida e foi a mesma expressão que eu li hoje à tarde, uma entrevista do Globo Esporte de Williams, né? E ele praticamente trouxe esse cenário que você está passando aqui, né? De ter sido um resultado muito adverso e que, pelo fato do Estanciano ser, eu acho que o lanterna, né? Também não é um adversário que a gente precise desmerecer. E é interessante que na fala dele ele coloca que os adversários, que ainda que estejam numa posição ruim, sempre costumam crescer contra o Confiança. É claro, você está jogando com a equipe de maior expressão no estado, então, né, você vai ali demonstrar mais trabalho e alcançar um melhor resultado. Então, eu acredito que o jogo do Itabaiana, a gente sentiu essa necessidade de um time muito mais firme, que viesse a marcar gols logo no início da partida, porque o que a gente espera, né, nos jogos, e os últimos que eu acompanhei, é interessante, porque a gente acaba saindo atrás no placar nos 2 últimos jogos e o nosso poder de reação, ele está demorando a surgir. Então, a gente espera, né, que contra o Estanciano, não porque a equipe tem uma qualidade inferior em termos, enfim, técnicos, a gente também vai desprezar e menosprezar o adversário. Então, eu espero que a equipe ela possa entrar em campo muito ciente, né, do que pode fazer esse elenco, porque é um elenco muito bom. Né? Já há um bom tempo o nosso elenco supera os adversários aqui. Então, a gente precisa ver isso em campo se refletir. Então, eu acho que o cenário que o Williams trouxe hoje é de que o elenco está unido. Ele destaca muito isso na entrevista. Eu gostei muito do que eu li, porque para a gente é muito importante saber que o time vai entrar em campo
unido, coeso, com um propósito. Não vai desmerecer o adversário, não vai entrar de salto alto, mas tendo ciências das suas responsabilidades, né, e que devem sim marcar gol, que é o que todo mundo quer. A gente não quer um jogo com placar magro, né, mas que a gente não passe pelas dificuldades que tivemos no último jogo, né, correndo o risco até de tomar um terceiro gol. Né, eu vi a hora disso acontecer lá, mas enfim. Mas você acha, Dani, que de algum modo a derrota pode ter, assim, com certeza gerou uma pressão, né? Mas, de algum modo, interferir realmente para essa sequência agora do campeonato ou não? Eu acredito que a derrota, ela deve ser uma motivação para você buscar um resultado exitoso adiante, né? Porque eu acho que chorar o leite que já foi derramado, a gente não pode mais. Até os torcedores, eu entendo, a gente é torcedor também, fica ali no momento de revolta, mas a gente precisa entender que o campeonato é dinâmico, a gente precisa conquistar uma classificação e a gente não pode só ficar reclamando, né? Os próprios atletas, eles sabem disso, que o dia seguinte é um novo dia. E eu acredito que esse resultado que a gente teve lá no domingo em Itabaiana é um motor, né, que vai nos trazer para um novo momento. E virando a página, Landes, a gente pensando o que seria o melhor Confiança, né, para esse jogo diante do Estanciano. Um adversário mais frágil, né, eu até vi aqui na tabela, é o vice-lanterna empatado com o Dourenço, os dois que subiram no passado. Que fez um jogo difícil agora com o nosso arquirrival, né? Sim. Acabou fazendo o segundo gol no final ali, então... Complicou o jogo, mas, Isso. enfim, pensando que esse provavelmente pode ser um jogo bom para o Eutrópio testar, né, novas opções para esse time. Como é que você veria esse melhor Confiança? Qual seria a melhor versão do Confiança para esse jogo diante do Estanciano? Essa manda pergunta difícil, né? Rapaz, então, saia justa, né? Não, mas aí você pode dar sua opinião. Eu brinco, eu tava dizendo um dia desse assim, rapaz, Eutrópio tava dando aula na CBF e eu tô aqui de casa questionando a escolha do cara. Que tem um histórico... A liberdade do torcedor. Ele foi assessor de Parreira na Copa, na Seleção da África do Sul, né? Então, professor, a gente fala alguma coisa, que é isso, né? Mas assim, a gente... Todo torcedor também entende um pouquinho, cada um dentro da sua expertise, né? Eu acho que não existe verdade absoluta, né? A gente joga bola, acompanha, enfim, tem as nossas colegas mulheres aí fazendo bonito também nos comentários. Então, eu acho que é um jogo difícil também. Não só pela questão da fase que a gente tá vivendo, né? A gente tá aqui também para passar pano, é complicado, né? Eu vejo que o nosso time é muito bom no papel, né? A gente tem peças individuais que há 6 meses atrás estavam voando em seus respectivos campeonatos e times, né? Eu acho que esse time foi bem montado, na minha opinião, né? A gente, obviamente que no resultado foi construído Itabaiana também, que tem um bom elenco. Se você analisar, a gente sempre teve dificuldade lá, é uma coisa que eu tenho reclamado nos últimos campeonatos, a gente sempre tem jogado com Itabaiana lá, é um jogo dificílimo pra gente, a gente não tem jogado na fase, né, inicial do campeonato sergipano com Itabaiana aqui, sempre jogado lá, e Itabaiana sempre foi um clássico, né, então assim, eu vejo até com muita naturalidade um resultado negativo, porque Itabaiana é grande também, mas teve algumas falhas individuais, então eu acho importante isso ser corrigido, respondendo mais direto a sua pergunta, isso tem que ser corrigido. Eu penso também, parecido com você, que algumas mudanças devem ser feitas para testar, para que a gente chegue mais ajustadinho, mais formatado, com um time muito mais encaixado no clássico, né, que também é importante para a gente. Mas eu acho que é um jogo perigoso pela ansiedade que vai ser, né, não só da vitória, mas primeiro para o primeiro gol. A gente tem que entender que o time precisa fazer o primeiro para depois tentar fazer o segundo. Mas para mim é importante que faça o meio a zero e que a gente ganhe os 3 pontos e que, né, passe um pouquinho dessa fase. A gente tem peças importantes, né? A gente tem, na minha visão, um ataque poderoso e ainda 2 peças, por exemplo. Hoje tem um cara como o Williams, que de repente não tá numa fase legal, mas tem um histórico aí que passou de Palmeiras, Fluminense, né? Então um cara de renome na carreira internacional. Tem um centroavante que até um tempo desse Sampaoli solicitou que o Santos contratasse, né, que tem um histórico de gols aí. Então a gente tem peças importantes. Eu penso que deva mexer um pouquinho, na minha opinião, né? Me desculpe aí o professor e os que discordam. Eu acho que a gente tem que dar uma mudada, tirar um pouquinho da zona de conforto alguns atletas. Sim. Até porque é para fazer sombra, não que que não seja ruim ou que não preste para exercer a camisa de Confiança. Eu vi que você comentou aí no instante essa pressão. O cara que vem jogar no Confiança tem que saber que tem pressão. A nossa torcida é imensa. A gente tem uma torcida que cobra mesmo, tem que cobrar,
né? Como time grande que somos a nível do Nordeste, na minha opinião, né? E tem que ser assim, né? Se ganhar de pouco, tem que saber que tem que jogar e jogar dividindo com raça, com atitude, honrar a camisa, né? E fazer as coisas acontecerem. E, na minha opinião, tem que mudar algumas pecinhas ali. Eu vou me furtar dizer nomes, né? Só mais treinamento, mas seria isso. Tá, mas talvez assim, diminuir a estatura da zaga, né? Pra não falar de nome, né? A gente pode diminuir a estatura da zaga. Fazer alguns testes. Diminuir a média de altura do time, né? Pode ser assim, a gente começa fazer alguns testes. Né? De repente, mas inclusive o próprio falou isso. Eu acho que ele já deixou a entender, né? Que ele deve fazer essa mudança de Salazar. Salazar acabou... eu gosto muito dos comentários de Pedrinho como comentarista. Ele sempre fala, vá na bola, não vá na canela, né? No sentido de não vai criticar o cara, né? Criticar a atuação dele, né? Ele atuou mal. Que atuou bem no jogo retrasado. No outro, no passado ele fez um gol, né? Contra. Mas também no outro ele deu um passe, enfim. A galera tava muito empolgada com o Salazar. Porque na Copa do Nordeste ele atuou muito bem. Pois Inclusive, era o melhor passador que a gente tava tendo. E de repente, por uma falha individual, às vezes é fase, né? Uhum. E eu tenho uma outra teoria, que assim, como ele é muito grande, pra manobrar a carreta, é muito difícil. Quem vê da arquibancada acha que ele não vai conseguir. Aí nos primeiros jogos viu que ele conseguia. Aí o cara falhou, aí já começa a vir a desconfiança, perder aquela questão. A gente viu que a dupla com o Adalberto já é uma dupla um pouco mais pesada, mais lenta. Então, enfim, eu não sei se esse seria o caminho, mas... Gilson teve no treino hoje, pôde acompanhar algumas horas lá de confiança. Eu queria que você falasse do elenco em si, não exatamente desse jogo agora, mas desse elenco. Como é que você vê esse elenco do Confiança e o que você pensa que pode projetar de melhor ainda? Tem de onde tirar? Falar um pouquinho como torcedor. É isso. Eu falei como torcedor também. Mas é isso. O elenco, você pode ver o elenco no papel. É um elenco muito bom. Eu acho que tem alguns jogadores ali que estão passando por uma fase difícil, uma fase complicada, não está encaixando alguns setores ali. Mas o que eu observo, hoje eu estive lá no treino, mas você vê a alegria deles treinando lá, você vê que o grupo está unido. E é isso que eu confio, entendeu? Que o grupo está unido, eles estão prontos. Infelizmente aconteceu um jogo que Itabaiana. Se você analisar ali o jogo todo, teve as falhas individuais, que foi o que ocorreu. Um chutão que veio de lá, um segundo gol ali que teve, perdeu uma bola lá, o cara deu um chutão, o outro foi lá. Talvez aí uns falar, o goleiro não deveria ter saído, porque se não tivesse saído o Lê não chegava. Então, né, mas tinha que sair. Né, tinha que sair. Então, eu também entendo isso, entendeu? Mas você escuta alguns comentários, né, mas todo torcedor tem direito e cada um entende um pouco de futebol, né? Mas o que eu acho que é importante, que eu enxerguei muito hoje, e fiquei quase 2 horas lá, sentado e observando, desci 1 hora também, é a união. A união. O professor, ele tem um grupo na mão. O grupo está unido. Então, é essa união que a gente confia que esses jogadores que vai levar o nosso clube à conquista do campeonato. Porque o time, o elenco é bom. E ele está unido. Então eu acho que o elenco bom, com peças... Tem peças aí, a maioria dos jogadores, se você analisar ali, estavam em Série B há pouco tempo. Série B jogaram no ano passado. Vários jogadores jogaram Série B ano passado, jogaram Série B há 2 anos atrás. Entendeu? A maioria dos jogadores nossos do elenco. Então, com um grupo unido que está, acho muito difícil a gente perder esse campeonato. Eu confio muito que o clube, que a gente vai conquistar esse campeonato sim. Porque a conquista desse campeonato... A importância que ele tem não é só para esse ano, não. Para o clube. Mas é para o ano de 2024. Porque você tem as cotas. Você já se classifica direto para a Copa do Nordeste, sem precisar passar pela pré. 1 milhão e pouquinho. E mais a, Copa, aumentar, e mais a Copa do Brasil. Então, se a gente na fase. Né? Que você... Do mata-mata. Confiança tem... Esse Confiança ano foi tá 750 bem, mil. Confiança está bem no ranking. Talvez ele pudesse pegar clubes menor expressão. Que o nosso histórico, infelizmente, mesmo pegando os times de menores expressões, tem sido ruim nos últimos anos. É essa a importância de a gente recuperar a hegemonia, que a gente não pode perder, não. Confiança é grande, confiança é o maior do estado. Então a gente tem por obrigação, a gente tem que ganhar o título aqui. A gente tem que conquistar esse título esse ano.
Eu tô confiante e, como eu disse, o grupo está unido, o professor tem um grupo na mão e o grupo é bom. O grupo é muito bom. Tenho certeza aí que eu acho que nossa agora arrancada começa a partir de sábado agora no jogo. Só me permite Diga. complementar, e Júnior também, já que falou em nomes também, por exemplo, citando o nosso lateral direito, Leno. É cara que veio recomendadíssimo, jogo Figueirense, voando e jogou bem a pré, fez um gol de esquerda, aparecendo. Segundo jogo contra o Ferroviário, passava com uma força tremenda e voando, o cara não acompanhava, não recebia a bola às vezes adequada, mas jogou mal esse jogo. Sim. O outro jogo jogou mal também. Então, assim, às vezes, assim, a gente chateia, eu também me chateio, mas também a torcida de confiança é porque também é muito sofrida, muito paciente também. Eu sou impaciente também. Muitas vezes eu vou lá, né? Então, assim, como foi falado aqui por Dani, por Júnior, bicho, eu confio muito que a gente ganha esse campeonato. Eu, sinceramente, assim, não sendo muito humilde, eu não vejo como a gente não esteja na final. Né? Eu acho que o nosso time vai dar uma encaixada aí, vai chegar junto e a gente tem que voltar ao posto da prateleira que a gente sempre tem que estar, né? E almeja. No ano passado, né, a gente também tinha um elenco de Série B e disputamos só o estadual. E acabamos sendo eliminados invicto, né? Invicto. E gol contra ainda. De direita de Álvaro. Não, foi no outro foi no ano. outro Foi no ano, outro ano. desculpa, tá certo. Nesse ano, Foi no outro agora ano. foi a permanência quando a gente caiu pra C, né? Aí foi o primeiro ano. Que a gente jogou com boa parte do elenco. Vila, Álvaro, os caras depois de tudo foram pra Série B jogar. Gemerson, que agora voltou também, foi pra Tombense, tá no Brusque agora que caiu. Mas enfim, a gente tinha um elenco também bom e eu até sempre brincava aqui nesse podcast mesmo. Eu disse, rapaz, a frase mais perigosa que a gente pode dizer é que esse elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. Tem que ganhar, tem que ganhar. A gente vai ter o clássico aí, eu acho que, como o Dani, assim, de repente, essa virada de derrota chave. pode dar esse puxão de orelha pra A viradinha de o cara chave, entender né? de repente que esse campeonato sergipano Não é como... Né? não é aquela baba que ele babinha achava, toda, não, vai ser fácil a gente ganhar. Não, meu amigo, é duro. O campeonato vai ser pesado, vai encontrar campo difícil no interior. Agora a gente joga no Batistão todos os jogos até o final da primeira fase. E sem dúvida nenhuma que essa derrota sirva de um puxão de orelha aí, uma ligada no 220 para entrar com tudo diante do Estanciano. A gente precisa ganhar e fazer saldo, né? Porque o saldo também é critério de desempate para classificar em primeiro e segundo. Isso aí, no final das contas, só vai decidir o jogo em casa, né? Porque hoje os empates levam a pênalti, segundo o nosso... E é um campeonato curto, né? Tiro curto Sim. o campeonato, né? Acaba... E a gente não joga mais fora. Uhum. Só joga no Batistão. Na realidade, se ganhar tudo de 1-0 e a gente acabar entre os dois primeiros, pra mim tá satisfeito, velho. Então, independente de fazer saldo, entendeu? Não, e depois é outra fase, né? Aí Quando... é outro campeonato. São Porque a Semifinais. única vantagem, sinceramente, é decidir em casa, assim, empatar é Só que pênalti. depende, você... Então Eu não acho tem que muita assim, vantagem. E ainda depende que o Falcon tá jogando aqui no Batistão. Uhum, O ainda Frei pode- Paulo, né? Parece que... O Frei Adolfo. Paulo também... Não, optou... É no com Adolfo, mas Confiança, contra os times da vai capital jogar joga aqui, no Batistão. né? Vai jogar aqui, então, como eu digo, Confiança mesmo agora só vai jogar no Batistão. Não joga Sim. mais fora. Como ele falou, Só né? por acaso, se um eventual final for contra o Itabaiana ou o Lagarto, e aí pode ser que, Se a gente não tiver na que os vantagem, né? jogos sejam por Isso. lá. Mas teremos esse campeonato curto, bem dinâmico, com vários mata-matas pela frente. Todos nós esperamos ser campeões e estar comemorando esse título no final do mês de março, começo do mês de abril, ali, quando deve ser realmente essa final do campeonato. Voltando aqui, galera, assim, a gente já tinha acabado, mas volta aqui no meio, aqui, eu não sei onde é que eu vou botar na edição não, mas a gente bota aqui no meio, talvez antes das palavras finais. Lance duas camisas aqui especiais, né? Sim. O Dani lembrou aqui. Por Boa, favor, Dani. mostra elas aí. Da minha coleção, o torcedor que acertou, parabéns. Obviamente que não vou dar de brinde, porque é minha, né? Da minha coleção. Essa aqui foi do nosso ídolo de muita gente, Fábio, o nosso grande goleiro, Fábio Alves, né? Isso aqui foi edição limitada, se eu não me engano foram só 300 que foram feitas. Eu fui lá e trouxe, né? Comprei logo, né? Só tinha pra você ver, quando eu cheguei lá só tem esse tamanho aqui, XLX. Aí eu disse, não, vou levar porque tem que essa vai pro quadro, né? Então, é uma homenagem aí. Eu achei, Tem o autógrafo dele ali na frente. tem né? autógrafo dele, né? Fui tal. Massa. Era aquela quando era orangotango. Orangotango. Tinha uma camisa legal, né? Na época. Isso é 2008, se brincar, 2007. Eu acho que foi 2007, se eu não me engano. E tem essa aqui também que foi numa época bem difícil pra gente, né? Da Onza, 2004, né?
Dentro da minha coleção, essas duas e mais uma são especiais para mim, né? Porque esse aqui a gente ganhou um título muito importante, a gente veio de uma draga importante, emborrachado aqui, na época que a camisa era bem diferente, né? Essa aqui eu também não uso mais, né, para conservar, né? E é isso, essas camisas têm história, daqui a pouco vai pro quadro, né? E deixa aí nosso grande dragão. Massa, tá aí pra você que viu, camisa 2004, 2007 talvez, camisa campeã ajudem, né? e camisa torcedor. também pra o... homenageando o Fábio nos seus 300 jogos, provavelmente, jogos, né? foi. Era isso, ele que tem 471 jogos, jogador com maior número de jogos pelo Confiança, por isso que virou mini craque. Também tem o mini craque daí que é o jogador com maior número de gols, né? Mais de 200 pra cima. É isso, agora volta aí a programação normal que a gente já acabou. Pra gente encerrar o podcast de hoje, eu quero uma palavra de despedidas pra a gente realmente bater esse martelo final aqui, que foi muito massa ter vocês. Gilson Júnior da CAT, por favor, suas despedidas. Agradecer. Agradecer, né, o convite. 21 horas e 20 minutos, né? Dizer também a todo torcedor proletário que acredite, confie no time, que nós vamos vencer esse campeonato. Tenho certeza disso. Acredite, confie. Podem ir para o estádio sábado e vamos lotar nossa parte lá contra aquele outro time lá no domingo, viu? Vamos ganhar esse clássico para a gente dar essa arrancada já a partir de agora de sábado, viu, torcedor? Então espero todo mundo já no Batistão a partir desse sábado agora para a gente já ter uma belíssima vitória contra o time do Estanciano. Pra dentro, é isso aí. Vamos lá, pra cima. Vamos pra cima dele, Dragão. E Landes, também, por favor, despedidas aí, palavras e considerações finais. Eu queria agradecer o convite aí, Fernando. Sempre é bom sentar, nos reunir e falar sobre o Confiança. Eu adoro, eu amo isso. Então passa rápido, né? Queria agradecer também o pessoal que mandou as perguntas aí, viu? Obrigado, pessoal, também. Também agradecer ao nosso time aí do conselho, né? A reunião foi muito válida, pessoal. Os que não vieram, tentem, né, sempre se programarem para comparecer nas próximas também, né? Mandar um abraço, que faz parte também, é importante. Família Azulina, União Proletária, o pessoal da FAST, né? Que vive com a gente, e, enfim, e alguns grupos também, né? Muitos amigos. Queria também mandar esse abraço. Corroborar também que torcida, acredite mesmo, né? A gente também não é daqui da boca para fora. Vá, compareça. É importante esse jogo de agora, é importante os 3 pontos, gol de Canela aos 45 do segundo tempo, marcar os 3 pontos. Me ajude, Isso, e contra o nosso arquirrival, a gente fazer aquela festa bonita. Sei que a torcida está preparando a festa bonita, né? Vamos lotar, vamos mostrar a nossa força, né? E dar essa disparada, né? Importante também, torcedor, tá vindo aí. Eu sei que a gente tá chateado, eu também tô chateado com isso, mas tá vindo aí um programa muito repaginado, muito legal do sócio-torcedor, muito legal, muitos benefícios, vocês vão gostar, vamos aderir, isso é importante pro clube, vai ajudar muito o clube, a gente tá precisando muito disso, precisando de você, então assim, vamos juntos, dar as mãos. A história do Confiança sempre foi essa, sempre foi sofrida, quando a gente chega invicto não ganha, quando a gente chega capengando é campeão, e todo mundo gosta e vibra, e é o que a gente quer. Então assim, vamos juntos, né? Acredite, como eu também tô acreditando, a gente vai bater campeão, né? E vamos com fé e vamos juntos. E mais uma vez, obrigado. E quando puder e quando precisar, chame a gente que a gente bate esse papo aí do Dragão. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pela presença. Dani, suas considerações finais Só e despedidas. complementando, né, o que Landes e Júnior falaram aqui, que a gente precisa muito da participação da torcida do Confiança. O torcedor e a torcedora são papéis fundamentais, né? Sejam nas cobranças e nas vitórias também. É claro que a gente lembra das vitórias porque é elas que coroam, né, uma trajetória vitoriosa e que a gente sabe que mesmo em um campeonato tão difícil, o nosso time tem totais condições de chegar lá, não somente pelo aspecto técnico, mas porque a gente tem uma torcida apaixonada. É impressionante, né, como a nossa torcida é apaixonada, Sim, cobra, né, mas a gente precisa que o torcedor e a torcedora entendam o seu papel. E eu tenho certeza que no próximo jogo de sábado e no outro, né, do dia 12, estaremos lá contando com a participação da torcida azulina, rumo a um campeonato que a gente acredita fielmente, né, no título, né, mesmo em meio a tantas dificuldades. É isso, mais uma vez obrigado à mesa diretora do Conselho. Quero, nesse encerramento, também agradecer a ITTV, a ITNET, que fez a transmissão do Campeonato Sergipano, através de uma parceria
com o Jamison lá e com a galera de lá, a gente conseguiu um cupom de 10% de desconto no último jogo lá. Os 10% que não foi muito bom, não. Mas agora pro clássico, né? O torcedor vai estar lá, né? Quem não for daqui de Aracaju, que não puder vir ao jogo também, vai ter uma promoção. A gente vai divulgar quando estiver mais perto. Quem mora do estado, fora do estado também, vai poder acompanhar pela Itnet. Então fique ligado aí. Valeu, Itnet. Tamo junto. Podcast Bancada Azulina agradece. É isso, torcedor proletário. Deixe sua mensagem aí, deixe seu like. Se inscreva no canal. E foi uma honra ter vocês aqui nessa noite de hoje. Valeu, galera. Tamo junto.